Amados irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Hoje nós vamos ver dos versículos 12 até 17. Vamos ver a igreja em Pérgamo. Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Quando você encontrar o texto, deixe marcadinho aí. Nós já vimos, irmãos, algumas igrejas. Nós já vimos a igreja em Éfeso. Em Éfeso, o Senhor se descreve como aquele que tem autoridade. E ao se descrever como aquele que tem autoridade e pleno conhecimento, olhos como chama de fogo, ele conhece a igreja de Éfeso mais do que ela mesma. Porque ele conhece a igreja de Éfeso por dentro. É uma igreja operosa, uma igreja perseverante, que tem firmeza doutrinária, mas ela tinha perdido a sensibilidade na sua motivação. Ela perdeu o primeiro amor. E Jesus exorta essa igreja a que ela se arrependa e volte à prática das primeiras obras, com as motivações corretas, com o seu amor restaurado. Isso nos lembra muito um princípio da igreja multiplicadora, que é o de ministrar o evangelho com graça e com misericórdia. Há uma promessa para a igreja de Éfeso: ao vencedor, ele vai partilhar da árvore da vida. Na quarta-feira próxima passada, nós vimos a igreja em Esmirna. Na realidade de Esmirna, o Senhor se apresenta como aquele que ressurge, o ressurreto. É uma igreja que não tem acusação alguma, que vive sob uma forte pressão no lugar onde está. É uma igreja que recebe um elogio. Por quê? Porque o Senhor percebe nela fidelidade em meio ao sofrimento. E Ele exorta a que essa fidelidade, essa perseverança seja mantida. E aquele que vencer, o Senhor o livrará da segunda morte. Nós vimos aqui no próprio texto de Apocalipse que ele se refere à chamada morte eterna. Hoje nós vamos ver a igreja em Pérgamo. A igreja de Esmirna, se a igreja de Éfeso nos lembra a questão do amor, a igreja de Esmirna nos lembra a questão das prioridades. Esmirna era uma igreja que, apesar de ser materialmente pobre, ela era espiritualmente rica. O que nós podemos ver que ela teve maturidade e discernimento para reservar em seu coração a verdadeira prioridade. Hoje o texto é do versículo 12 até o 17, que é a igreja em Pérgamo. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão eu virei em breve até você e lutarei contra aqueles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida.
E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que de uma forma muito especial hoje, o Senhor ilumine essa palavra em nossos corações. E te peço ajuda, Senhor, nesse sentido, para que o Senhor ilumine também na minha mente, e que nós possamos ser todos ministrados por Ti nessa noite. É assim, Pai, que eu oro no nome de Jesus. Amém. Vamos aos versículos 12 e 13. No versículo 12 o texto diz: ao anjo da igreja em Pérgamo. Irmãos, Pérgamo ainda existe, só que não com o nome Pérgamo. Pérgamo existe ainda na atual Turquia com o nome de Bérgama. Estava localizada no Vale do Caíco, a 25 quilômetros para o interior, partindo de Esmirna. Está situada numa espécie de elevação, a 305 metros acima do vale. O nome Pérgamo vem de Purgós, que significa fortaleza. Muito embora há comentaristas brasileiros que entendam que o nome é casado, mas não faz muito sentido. Fortaleza faz um sentido melhor, em virtude, inclusive, daquilo que é colocado aí nesse lugar. Purgós, fortaleza, fortaleza. Irmãos, essa cidade, que inclusive hoje existe, eu tirei aí uma foto pelo Google Maps. Essa área é como se fosse um vale, a parte alta, inclusive hoje é um fortíssimo sítio arqueológico, e a área metropolitana, ela desceu um pouquinho, está numa espécie de uma depressão, muito parecido, acho que como Guarabira, parece que Guarabira está no meio de um vale, né, montanhas, ela também tem esse mesmo sentido. Eu tive a possibilidade de fazer algumas pesquisas, é uma cidade pequena, muito bem habitada. No século I, ela era bem menor do que Éfeso e bem menor do que Esmirna. Se lá conseguiu-se, em tese, alcançar até 200 mil habitantes, é possível que aqui chegue entre 30 a 40 mil habitantes. Essa cidade, ela tem algumas características fundamentais que corroboram com esse texto que aqui foi colocado. Em primeiro lugar, Pérgamo é uma cidade que ela é devota, profundamente devota a Roma. Como eu falei, ela não é tão grande quanto as outras duas, mas foi uma cidade muito importante da Ásia Menor. Inclusive, ela chegou a ser um polo tão importante e ser um dos grandes centros, digamos assim, de decisões desse lugar. Ela foi a capital da região, inclusive, que foi a primeira a devotar total adoração ao imperador, a César, a Roma. O último rei verdadeiro da cidade, o rei Átalo III, ele fez um testamento e passou a cidade de Pérgamo para o domínio romano de forma completa, no ano de 133 a.C. Essa cidade, dessas cidades que nós falamos, todas elas em tese têm um templo ou algum lugar dirigido à adoração do imperador. Mas das cidades, das 7, essa foi a que primeiro ergueu o templo, muito embora mais simples do que os demais, mas ela foi a primeira cidade que ergueu ou construiu um templo para o imperador, na época o imperador Augusto, no ano 29 a.C. E ela tinha uma adoração tão grande a Roma, e aqui nós precisamos entender também que Roma é uma figura do maligno. No texto apocalíptico, de uma forma ou de outra, tem essa representação. A gente vê aqui em Pérgamo um amor tão grande aos imperadores, a Roma, que eles constroem uma outra fortaleza para um outro César, nesse caso Trajano. E aqui eu trouxe para vocês as fotos das ruínas do templo que foi erguido para Trajano. Aqui tem essa foto aí, essa foto, graças a Deus, irmãos, assim, eu não tenho facilidade para chegar nesses lugares. Se o Ana Marco da Silva chegasse lá, eu ia até dar uma visitadazinha. Mas como não tem condição, eu fui pelo Google Maps. E assim, me perdoe aqueles que gostam de viajar,
mas você anda 360 graus, você anda praticamente dentro da cidade vendo tudo. Então eu vou economizar esse. Eu sei que é uma emoção muito grande estar lá. Eu mesmo não queria não, porque lá só tem muçulmano, então é uma cidade totalmente dominada, mas algum dia quando o Onda Marco da Silva, o circular passar por lá, eu com certeza, talvez, faça essa visita. Mas aí tem ruínas de Trajano, essa adoração, essa devoção. Era uma cidade que fazia isso de forma natural, ela nasceu com essa gênese de subjugação e de adoração aos Césares romanos. Havia também uma segunda característica dessa cidade que você precisa conhecer. Se em Esmirna, lá há uma sinagoga de Satanás, e a gente falou o porquê dessa expressão, aqui em Pérgamo, não temos uma sinagoga de Satanás, aí nós temos um trono de Satanás, e Satanás está aí, o texto diz dessa forma. Mas por que é colocado assim? É porque das cidades, me parece que a cidade de Pérgamo é a cidade que adora ao maior número de deuses do panteão romano. É a que tem mais templos de deuses do panteão romano. Só para você ter ideia do que tem lá em termos de templo e dos templos que foram erguidos dos deuses do panteão romano. Lá tem templo de Júpiter, de Minerva, de Apolo, e aqui, professor, de Vênus e de Baco. Pensa aí uma cidade com 30 mil habitantes, com 2 templos, um de Vênus e um de Baco. A mundanidade que é numa cidade como essa. Fora esses que eu citei, que são deuses assim, de menor expressão, dentro desse panteão, nós temos lá as ruínas do templo de Zeus, que é tido dentro do panteão romano como o Sóter, como o Salvador. Inclusive, algumas peças desse templo de Zeus, de Pérgamo, foram colocados no Museu de Berlim. Há peças desse lugar no Museu de Berlim. E aqui, irmãos, uma coisa interessante, e que tem a ver com a nossa cultura. Afinal de contas, a Bíblia é cultura, e Hebe é cultura. Eu não sei se você já viu o símbolo da medicina, aquele pau com aquelas serpentes. A origem daquilo ali tem a ver com um deus, um subdeus aí do panteão romano, para alguns chamado Esculápio, para outros chamado Asclépio, mas é a mesma ideia. E um dos principais templos que havia lá em Pérgamo era para esse deus, que para esse povo era tido como o Deus da cura. Era um templo, inclusive, que os sacerdotes iam lá e faziam um misto de coisas espirituais com curandeirismo. Então, muitas pessoas doentes das cidades vizinhas se dirigiam a Pérgamo para poder tratar das suas questões, das suas doenças. E é nessa cidade que nós temos uma das mais antigas e importantes escolas de medicina do mundo antigo. E alguns desses sacerdotes que ministravam nessa escola misturavam tudo, porque em tese esse tipo de conhecimento tem essa base mesmo, essa fonte. Aí essa cidade era muito procurada nesse sentido, por causa do templo de Esculápio. E Esculápio é esse deus aí que está representado, tem uma vara, e nessa vara a cobra está por ali subindo. É terrível, né? Não gosto nem de ver assim. Aí são ruínas do templo de Esculápio hoje. Essa cidade, ela é rica, é um grande sítio arqueológico. Aí é um pedaço do templo de Esculápio que acredita ser destinado a palestras, a falatórios, coisas desse tipo. Outra característica importante dessa cidade que influencia o texto que nós lemos. Primeira característica, a sua devoção total a Roma. Segunda característica, a diversidade de deuses e o paganismo, que era muito pesado na cidade. E terceira cidade, ela é uma cidade arrogante, orgulhosa, por quê? Porque Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo.
A primeira maior biblioteca do mundo, na época, era a Biblioteca de Alexandria. E ela, como a segunda maior biblioteca do mundo, ela já tinha 200 mil rolos, o que para a época era algo muito significativo. E para aumentar isso, para aumentar essa rincha de Pérgamo com as outras cidades e com Alexandria, um dos reis de Pérgamo mandou contratar, no dinheiro que fosse, o bibliotecário de Alexandria. Aí quando o bibliotecário de Alexandria sai da Alexandria e vai para Pérgamo para consolidar lá, ampliar a biblioteca e muito provavelmente transformar numa das mais poderosas, quiçá a mais poderosa, porque ele foi lá para fazer isso. O rei, no caso, o rei Ptolomeu do Egito, ele ficou ensimesmado e ele proibiu que os papiros que saíam do Egito fossem enviados para Pérgamo. O papiro é uma espécie de um papel antigo que tem origem vegetal. Aí o pessoal de Pérgamo não se intimidou com isso, verificou nas vísceras, sobretudo nas peles finas dos animais, a possibilidade de curtir e de trabalhar a ponto de ser um material que em tese era melhor e mais resistente do que os papiros do Egito. É aí onde entra os pergaminhos. E essa é a grande diferença entre o papiro e o pergaminho. O papiro tem origem vegetal e o pergaminho ele tem origem animal. É uma víscera, é um bucho lá esticado, seco, curtido, e viu-se que tinha um prazo, assim, durava mais. E a cidade colocou a sua cultura nessa ideia, hoje se conhece como o pergaminho. Superou o papiro. Irmãos, o que é que nós temos de Pérgamo? Pérgamo, ela é uma cidade eclética, é uma cidade de espiritualidade profundamente pagã, mundana. Os templos vão influenciar a dinâmica do povo e a dinâmica da vida da igreja de uma forma muito forte. Era uma cidade tida como uma cidade culta, e essa cultura de Pérgamo haverá de trazer para ela alguma sorte de orgulho. Então nós temos aqui um misto de mundanismo com cultura errada, com paganismo, isso tudo cercando tudo o que é ou o que significa Pérgamo. Irmãos, isso aí são ruínas de um teatro de Pérgamo. E aqui, irmãos, eu tirei essa foto e trouxe para mostrar aos irmãos a situação atual de Pérgamo, que no caso é Bérgama, na Turquia. Perceba ali, irmãos, isso aqui é o símbolo do islamismo. Isso aqui é a cidade. O domínio do islamismo aqui é muito grande, muito alto, ao ponto deles fazerem em um terreno uma espécie de símbolo para que pudesse ser facilmente percebido de que aqui é de um domínio islâmico. E de fato, não consegui encontrar, pelo menos no Google Maps, nenhuma igreja cristã. Agora, mesquita e algumas coisas que são ligadas ao islamismo, eu encontrei muita coisa, muita coisa. Infelizmente, essa é a realidade atual de Bérgama, na Turquia, que é a Pérgamo. Vamos voltar ao texto. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Irmãos, se Pérgamo era uma cidade culta, que tinha muita cultura, que tinha apreço à leitura, a descrição que Jesus faz, se colocamos como palavra de julgamento, é simplesmente fantástica, é simplesmente harmônica.
Jesus se coloca com aquele que tem palavra de julgamento. Se Esmirna tinha sinagoga de Satanás, meu irmão, Pérgamo tem o trono. O paganismo aí é fortíssimo. Veja no versículo 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Irmãos, nós conseguimos ver através dessa expressão, onde está o trono de Satanás, e através da história nos mostra que essa cidade, o mundanismo, o paganismo era muito alto, a ponto de, nessa cidade do Senhor Jesus, identificar e marcá-la como sendo o lugar aonde Satanás colocou o seu trono. Mas ele reconhece que nesse lugar, nessa igreja, existem pessoas que permaneceram fiéis em detrimento desse paganismo, desse mundanismo que cercava essa cidade. E aí ele vai citar um homem chamado Antipas. E a história vai nos dizer que Antipas foi um dos primeiros mártires dessa região. E segundo a tradição, Antipas, ele foi assassinado lentamente dentro de um caldeirão de bronze. Colocaram Antipas vivo dentro de um caldeirão de bronze. Alguns dizem em formato de um boi, outros dizem em formato de um porco, mas o que se sabe é que, em tese, ele foi colocado dentro de um recipiente de bronze e foi colocado para assar vivo dentro desse recipiente. Foi assim que Antipas, de acordo com a tradição, faleceu. E diga-se de passagem, uma coisa interessante é que é possível inferir que Antipas foi pastor em Esmirna. E apesar de ter sido pastor em Esmirna, ele morre em Pérgamo. Ele morre em Pérgamo. Essa era a condição que se tinha. E aqui uma coisa interessante, irmãos. A palavra que é utilizada no versículo 13 é a palavra que é utilizada para todas as outras igrejas. Idó, eu conheço, eu sei, versículo 13. Aquela ideia não de conhecimento apenas intelectual, mas aquela ideia de conhecimento empático, aquele tipo de conhecimento que se envolve com a causa. Jesus está dizendo, eu sei onde você está, eu sei da região onde você está, eu sei das pressões que você vive, eu conheço, não só de conhecimento intelectual, eu me entrego a esse conhecimento e eu sou empático à situação de vocês. Que coisa maravilhosa, irmãos, é saber que Jesus ele tem conhecimento não apenas da igreja em si, mas ele também tem conhecimento dos lugares aonde a igreja do Senhor está instalada. E ele conhece cada uma realidade. Nosso Deus é um Deus que conhece tudo, conhece todas as coisas. Meu irmão, é possível que nós encontremos em nossa vida pessoas que tentem ao máximo possível enganar a família, sendo uma coisa que não é, tentando enganar na empresa, fazendo-se passar por alguém que não é. É possível que o cara caia na falácia, na idiotice de tentar enganar a si mesmo, justificando-se em suas mazelas quando não há justificativa. Mas uma coisa é certa, meu irmão, saiba disso, o Senhor é aquele que conhece, tem os olhos como chamas de fogo, não tem como nada passar despercebido diante dele. Não tem, não tem. Mas vamos adiante, veja o texto, versículos 14 até 16, o texto diz assim. Agora ele vai falar a queixa, né? Jesus mostra a queixa. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Quais são as coisas? Em primeiro lugar, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas,
induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Nesses 2 versículos, nós temos aquilo que o Senhor é contra. O Senhor encontrou nessa igreja um grupo de impostores. Como eu disse aos irmãos, as cartas às igrejas é a CPI de Jesus para as igrejas. É CPI porque é carta para os irmãos, e é uma carta aberta que os irmãos precisam conhecer, mas é sobretudo correção para os impostores que são encontrados em cada uma dessas situações. E nós vemos aqui nessa igreja que haviam impostores. Quais são os impostores? Aqueles que se apegaram aos ensinos. E aqui uma coisa interessante, irmãos, que eu gostaria de mostrar para os irmãos, uma realidade filosófica que circunda essa questão. Nós temos 2 movimentos de defesa da fé. Existe um movimento chamado apologética, que é defender a fé para aqueles que estão fora dela. Existe um movimento chamado polemismo, que é defender a fé dentro da igreja, contra as heresias. São 2 movimentos. Um movimento para fora, apologética, defendendo a fé para aqueles que não conhecem a fé. E um sentido chamado polemista, que é defendendo a fé internamente, para contribuir para a pureza da igreja, para contribuir no sentido de que as heresias sejam afastadas. O que é que nós vemos aqui em Pérgamo? O que me parece, o que o texto me faz entender, pelo menos do ponto de vista educacional, é que Pérgamo ela foi de alguma forma hábil em alguns irmãos, no sentido de defenderem a fé para fora, mas ela não foi tão hábil assim, no sentido de defender a fé para dentro. E através de ensinos, perceba que a palavra ensino é utilizada 2 vezes. O ensino de Balaão e mais embaixo o ensino dos nicolaítas. Ou seja, esse ensino conseguiu penetrar dentro dessa igreja, e que de uma forma desatenta não observou, em tese, aquilo que estavam vivendo, à luz da palavra, à luz das escrituras, e esse comichão, essa doutrina, ela entrou de uma forma sorrateira e fácil, dentro da congregação, captando algumas pessoas. Que doutrina é essa? Ele fala em primeiro lugar, os ensinos de Balaão. Quem foi Balaão? Irmãos, Balaão foi um cara que foi contratado, lá no livro de Números, no capítulo 24, no capítulo 25, você vai ver a história dele. Balaão foi contratado por Balaque como uma espécie de um amaldiçoador profissional. E ele tinha que amaldiçoar Israel. Então ele foi contratado para amaldiçoar Israel. E ele teve a oportunidade de proferir oráculos de maldição contra Israel. E aqui, irmãos, eu quero só trazer essa questão, que de fato havia esse tipo de coisa mesmo no mundo antigo. Amaldiçoadores profissionais, pessoas que eram pagas para amaldiçoar os outros. Tem gente que faz isso de graça no Brasil hoje, né? Mas no passado haviam pessoas que eram pagas para amaldiçoar os outros. E se essa pessoa soubesse muitas línguas e soubesse um número muito grande de deuses, em linhas gerais ela era mais bem paga, porque podia amaldiçoar em várias outras línguas e no poder e na desgracência de vários outros deuses. Então, essas pessoas em tese eram procuradas no mundo antigo. Balaão, ele não queria amaldiçoar o povo de Deus. E ele tinha uma compreensão, pelo menos um discernimento, de quem era o Deus o povo que ele haveria de impetrar suas maldições. Mas só que o fator financeiro me parece que pesa um bocadinho. E ele vai e tenta ainda amaldiçoar Israel,
mas não consegue, só sai palavra de bênção. Aí Balaque, mas rapaz, isso era possível, tal. Só que teve uma outra questão ligada. No capítulo 25, Israel não caiu por questões dessas maldições que foram lançadas por Balaque. Mas no capítulo 25, Israel se envolveu com os midianitas. E ao se envolver com os midianitas, as mulheres midianitas se casaram com homens de Israel e houve o sincretismo, a mistura, porque elas levaram suas práticas e levaram os seus deuses, fazendo Israel cair do mesmo jeito e da forma mais, e da estratégia mais simples, pelo menos em tese naquele momento ocorreu. Não caiu de um jeito, mas caiu de outro. E aqui haviam pessoas que estavam defendendo essa ideia. Qual é a ideia? O povo de Deus pode participar, comer e se casar com infiéis, sem incorrer em condenação. Pode comungar com os pagãos, pode comer das coisas oferecidas aos ídolos, pode acomodar-se às circunstâncias e fazer em Roma como fazem os romanos. Isso com a égide de que, ou com o título de que, não, você não é um fanático, vocês devem saber levar a vida. Só que, infelizmente, irmãos, esse adultério de Balaão. E por que adultério? É porque os cultos pagãos, eles eram regados a orgias cultuais. E, do ponto de vista literal e direto, as orgias, que implicavam problemas morais seríssimos, e, do ponto de vista metafórico, essa ligação com outros deuses também era caracterizado como imoralidade, como prostituição. Isso é uma coisa muito forte na teologia do Antigo Testamento. Era encarado você conviver, ou você como crente no Senhor, adorar um outro Deus, isso era tido como prostituição religiosa. Então você tem essa ideia da prostituição cultual, e você tem a ideia da prostituição religiosa, implicando em problemas espirituais e morais. E tinha gente dentro da igreja que disse, não, meu irmão, a cultura de Pérgamo é assim. A nossa cultura é assim. O que é que há? Qual é o problema? Isso é nada demais. É possível que você já tenha ouvido isso. É possível que você já tenha ouvido isso. Isso é nada demais, rapaz. Só uma lapadinha. É da cultura. Isso é nada demais, meu filho. É só uma coisinha outra. Isso é nada demais. Você está aqui, sua esposa ficou em casa. Nada demais, rapaz. Você vai lá e tal, e pá. Nada demais. Todo homem faz isso. É possível que você tenha ouvido demandas assim. E esse povo ouviu muito, dentro da própria igreja, pessoas que internamente não identificaram que a santidade ao Senhor é um dos grandes fatores que qualifica a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, a doutrina dos nicolaítas, o texto diz aí no final assim: de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Os ensinos dos nicolaítas, que ensino era esse? Nós vimos, porque na carta passada também havia. Na carta de Esmirna havia um apego ao ensino dos nicolaítas. E a ideia que os estudiosos têm é que os ensinos dos nicolaítas estavam ligados, ou eles ensinavam que os cristãos podiam participar de festas em templos pagãos, que estavam associados com a idolatria, banquetes com comidas consagradas aos respectivos deuses do templo, e a imoralidade, porque nesses cultos as orgias faziam parte dos cultos. Então você vê uma corrente muito forte nos mostrando que o Senhor
contra aquilo que estava ocorrendo internamente na igreja em Pérgamo. Essa mistura da igreja com o mundanismo, essa coabitação com o paganismo e, o que é pior, com a indulgência daqueles que estavam dentro dela, tolerando esse tipo de pecado dentro da comunidade de fé, sem fazer nada. E aqui a gente vê no versículo 16 a exortação do Senhor para essa igreja. Qual é a exortação? Portanto, arrependam-se. Arrependam-se. E o Senhor diz: se não, eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ou seja, é o próprio Senhor que vai diretamente a estes e haverá de os disciplinar. E aqui, meu irmão, se existe uma coisa que hoje em dia, na igreja contemporânea, a gente vê diminuindo muito, é aquilo que é chamado de disciplina dentro do ambiente eclesiástico. Muitas pessoas, às vezes, fazendo coisas erradas, muitas pessoas se portando de forma errada, mas, irmãos, eu vou abrir o meu coração para os irmãos como pastor. Hoje em dia é tão complicado exortar uma pessoa quando ela está errada, porque bota logo o dedão na cara da gente, Anderson. Você, o que é que você tem com minha vida? Você é dono dela? Exortei uma pessoa uma vez, ela botou o dedo na minha cara e disse: está gostando não, pastor? Eu vou para a Cidade Viva. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo terrível no que tange a questão de disciplina. E aqui, irmãos, eu gostaria de dizer que a disciplina dentro de uma igreja, ela não ocorre apenas do ponto de vista cirúrgico, que seria disciplina cirúrgica. Seria o pastor chegar até alguém e corrigi-lo, e se porventura essa correção não for acatada, ou se nada for feito, ele ser excluído do rol de membros. Existe também, irmãos, a chamada disciplina formativa. O que é a disciplina formativa? É aquela que ocorre aqui no púlpito da igreja. É aquela em que aqui nós temos a possibilidade de mostrar aos irmãos aquilo que está errado. Isso também é disciplina. Eu fiz uma pesquisa simples assim dos vídeos, que a igreja lança os vídeos aqui na internet. Louvado seja o nome do Senhor, você que está ouvindo pela internet, Deus abençoe você. Percebi uma coisa, é que dos pastores que pregam aqui, eu sou o pastor que tem mais mãozinha para baixo. E eu entendi por quê. Teve uma mensagem que eu proferi aqui dizendo que a Rede Globo era uma das coisas mais satânicas que existe no Brasil. E eu reafirmo em todas as letras, pode botar, e você que não gostou, que está se coçando, pode botar, bote assim para baixo, pode botar que eu estou pouco me lixando. Eu quero é que o Senhor julgue a minha vida. E aqui a gente arrosta o pecado, como o pecado pode ser o que for, meu irmão. A nossa sociedade hoje é uma sociedade de mimimi, que se você falar alguma coisa para ela, ela fica logo toda... Eu vou sair daqui. Aí sai de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, sem resolver o problema lá no fundo e sem liberar perdão dos lugares onde sai. Não vai ser bênção em lugar nenhum. Me perdoe a franqueza, mas é essa a realidade. E há muitos que defendem a ideia de que é possível crer no Senhor Jesus em casa, sozinho, assistindo pela internet e tal. Meu irmão, você precisa viver a dinâmica da igreja. Você precisa ministrar e ser ministrado.
Isso cria, isso tem uma dinâmica espiritual. A igreja, Jesus morreu por ela, ela tem mais importância do que você pensa. O sangue na cruz do Calvário foi vertido para levantar povos, línguas de todas as nações, gente de todas as nações, para adorar o Senhor numa comunidade de fé, em que todos têm o mesmo sentido e gozam das mesmas prerrogativas e vivem debaixo da mesma palavra. Essa ideia de que a igreja, e todo discurso terceirizado desse sentido, não, a igreja tem problema, a igreja tem problema, a igreja tem problema. Dizer isso é muito fácil, nós somos igreja do Senhor, e se tem problemas, meu irmão, nós precisamos encarar esses problemas. E fazer diferença. Se não fizermos diferença, vai ser nada. Muitas pessoas saem procurando a igreja correta, a igreja verdadeira. Meu irmão, se você achar entrar nela, deixou de ser. Porque não tem não. Todas elas têm suas fragilidades, têm seus problemas, têm suas querelas, têm suas dificuldades. Tem líderes humanos, tem pessoas humanas como eu que decepcionam. Mas louvado seja o nome do Senhor, que apesar disso, a graça do Senhor é poderosa, é maravilhosa. E é num ambiente como esse, que famílias são restauradas. É num ambiente como esse, que pessoas que reconhecem e ganham uma nova significação para as suas vidas. É num ambiente como esse, que pessoas entram sem esperança alguma e saem com esperança em seus corações. Sabe por quê, irmãos? Porque não é fruto do nosso trabalho, é fruto da graça do Senhor em nossas vidas. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Como um grande tesouro em vasos de barro. Os vasos de barro somos nós. Mas segue o texto. Veja versículo... Aliás, deixe-me voltar aí para esse anterior e falar um pouquinho sobre disciplina. Irmãos, a necessidade da disciplina, meu irmão, é para a pureza da igreja, é para o bem daquele que está errado. Quando uma pessoa reconhece que está andando num caminho, esse caminho não é bom, e ela consegue corrigir os seus caminhos errados, isso é uma das grandes virtudes do mundo. Uma das grandes virtudes que o Senhor concede é que uma pessoa possa passar. Você está andando num caminho errado, alguém lhe exorta e você vai para um caminho correto. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso é uma prova de amor. Irmãos, se a igreja não toma providências e não trata de disciplinar, e se não houver nada nesse sentido, o pecado entra dentro da igreja, entra dentro da comunidade de fé e torna a igreja fraca. E nesse sentido o texto nos mostra o Senhor nos orientando ao arrependimento. E lembre-se, é o próprio Senhor quem executa esse juízo. Veja o texto. Eu virei breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. É o Senhor que executa o juízo. Encerrando, versículo 17, o texto diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é uma fórmula. Essa fórmula é dita em todas as cartas, para todas as igrejas, como invocativo a que se preste atenção, porque a ênfase está, em tese, naquilo que é dito ao vencedor. E aqui, meu irmão, uma palavra de graça e de misericórdia para nós. Deus, Ele quer nos corrigir para o nosso bem, mas Ele tem muita alegria para aqueles que vencem, e Ele tem prazer naqueles que perseveram. É isso que as cartas nos mostram em sua dinâmica. E o texto diz aí, ao vencedor, Ele vai dar três coisas. Primeira, darei do maná escondido. Segunda, também darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. São três coisas: o maná escondido,
e uma pedra branca e um novo nome que está dentro dessa pedra branca. O maná escondido, meu irmão, isso tem a ver com as bênçãos da era messiânica, em tese também com a cultura judaica. Eu não sei se os irmãos lembram, mas quando a arca da aliança ela foi feita e foi colocada a tampa do propiciatório, num primeiro momento foi colocado dentro da arca um pote de maná, a vara de Arão floresceu e as tábuas da lei. A história nos mostra, e os relatos bíblicos nos mostram, que esse maná que havia sido escondido em tese, ele desaparece. E havia na cultura, e também com base numa leitura muito distante de alguns profetas, sobretudo Jeremias, a ideia de que quando o Messias viesse, ele restauraria esse maná escondido para o povo. A ligação do maná, o pão que desceu do céu, que o Senhor tinha trazido, esse maná escondido, agora colocado para a igreja, traz a ideia da participação da igreja no maná messiânico, o pão que desceu do céu, nesse caso, as bênçãos da era messiânica que vem com o Senhor Jesus. Segunda coisa que ele recebeu, uma pedra branca com um nome novo. Aí aqui a cultura tem muitas, pelo menos 3 formas dessa questão da pedra branca. A forma mais disseminada é a ideia de que a pedra branca era uma pedra de julgamento. Quando uma pessoa ela era julgada, alguns historiadores dizem que o resultado do julgamento, a pessoa recebia ou uma pedra branca, dizendo que ela havia sido absolvida das suas causas, ou uma pedra preta, dizendo que ela havia sido culpada no julgamento. Essa é a primeira e a mais conhecida hipótese. A segunda hipótese, que também é muito boa, muito interessante, é a hipótese que está ligada à ideia de participação em uma festa. Aquele que tem a pedra branca, e essa pedra seria uma espécie de um convite, e esse convite registrado com o nome de uma pessoa para poder participar de uma festa muito especial, uma festa do tipo VIP, onde pessoas do tipo very important persons, né, VIP, né, as pessoas importantes, conseguiam adentrar nessas festas com essa pedrinha, com esse símbolo. E o terceiro, meu irmão, que é uma mistura dessas duas questões, é que a pedra era um convite também para a participação de uma festa de casamento em algumas culturas. Então, ao invés de receber um convite bonito, como hoje a gente recebe, cheio de lacinho, cheio de coisa e tal, a pessoa recebia um óstraco. O que é um óstraco? Uma espécie de coisa que é fabricada em argila, que fica praticamente como uma pedra, com o nome da pessoa escrita, para que ela pudesse participar desse evento. Então, todas elas convergem para a principal ideia, que é uma pedra de aceitação. Quem tem essa pedra é aceito. Se o cara tem essa pedra e recebeu essa pedra branca, ele é aceito pelos juízes, não vai ser julgado. Se ele tem essa pedra branca e foi de uma festa, ele vai ser aceito na festa. Meu irmão, todas as coisas que estão ligadas às cartas, elas têm a ver com a vida eterna. Isso é uma forma de expressar a ideia de que aquele que vencer está apto, aprovado para as bodas, aprovado para a grande festa, aprovado porque não há julgamento sobre ele, e ele tem acesso à vida eterna, a estar diante do Senhor. E vai comer o maná escondido. Provisão da bênção messiânica. E por último, meu irmão,
Um novo nome está nessa pedra, conhecido apenas por aquele que a recebe. O novo nome está ligado à ideia de uma nova identidade e remete à ação do Evangelho em nossa vida. Meu irmão, você pode fazer o que for, para entrar no céu você tem que nascer de novo. Não tem como, não tem como. Irmãos, eu gostaria de realçar algumas verdades espirituais dessa carta para nós hoje. Em primeiro lugar, é que Jesus conhece a sua igreja. Não tenha dúvida, Jesus conhece a igreja por dentro, como foi o caso de Éfeso. A igreja de Éfeso, apesar de fiel, operosa, mas as suas motivações não eram boas, e Jesus sabia disso. Jesus conhece a igreja por fora. No caso de Esmirna, Jesus sabia a situação e o lugar onde a igreja estava instalada, assim como a hostilidade que os irmãos de Esmirna sofriam. E aqui em Pérgamo, o Senhor nos mostra que o paganismo havia afetado a igreja. Os ensinos falsos haviam entrado dentro da comunidade de fé. E Jesus via, se identificava e conhecia essa realidade. Espante-se com o que eu vou dizer. Nada na terra esconde-se aos olhos do nosso Deus Todo-Poderoso. Segundo, o ambiente influencia fortemente a dinâmica da igreja de Pérgamo. É verdade. Assim como na igreja passada, a de Esmirna, nós vimos que o ambiente influenciou fortemente a dinâmica da igreja. Irmãos, onde nós estamos inseridos, a nossa cultura, o nosso clima, o jeito como fazemos as coisas, influencia na dinâmica, na nossa cultura e como somos. Nós não podemos negar isso. Por exemplo, irmãos, eu vou citar um exemplo, assim, um exemplo que ocorre, que acontece. Aqui em Campina Grande, todo mês de junho, nós temos ali uma febre, que é os festejos juninos, naquela cidade. Existem algumas igrejas que realizam disciplina na sua membresia através da entrega dos cartões de membro. Não sei se os irmãos sabem, tem algumas igrejas que os membros recebem um cartão. E que quando eles são disciplinados, o membro vai e devolve o cartão para a igreja. E numa solenidade assim, no culto, o pastor diz: ó, irmão, esse irmão aqui caiu na fé assim, esse irmão caiu na fé assim. Aí declara a solenidade, mostra tal, está eliminado. Eliminou do rol de membros. Tem igreja que é assim. Existem igrejas que são assim. Conheço algumas igrejas de Campina Grande que ainda realizam esse tipo de coisa. Irmão, quando chega junho lá em Campina Grande, a quantidade de cartão de membro que vai. Pelo menos a impressão que dá é que já tem membro que já vai. Já com cartão assim. Pronto. Não tem como, é a cultura, é o jeito, é a forma, influencia, não tem como. Não tem como uma igreja estar totalmente isolada, aspectos dessa cultura vai influenciar a igreja e acabou-se. Terceira coisa, meu irmão, e aqui o grande aviso de hoje à noite. Cuidado com o mundanismo. O que é o mundanismo? São coisas da cultura mundana, reprováveis aos olhos do Senhor, que nós não podemos estar infringindo nos mesmos erros. O Senhor acusa o mundanismo na igreja de Pérgamo. Algumas haviam diluído a doutrina interiormente, fazendo aquilo que o Senhor, em tese, reprova. E o mundanismo tem essa característica. E o mundanismo entra bem fácil. É quando alguém diz: isso é nada demais. Homem, isso é nada, todo mundo faz, isso é nada demais. Quarta, e aqui
uma coisa muito importante. Irmãos, em nome de Jesus, não desprezem a questão do ensino da palavra dentro de uma igreja. Se você prestar atenção, a palavra ensino foi utilizada 2 vezes nesse texto como uma forma de confirmação. O ensino numa igreja está andando só. O ensino é para ligeiro, O ensino numa igreja é um fator fundamental e estratégico. O ensino numa igreja é estratégico. Se nós não analisarmos a palavra e através dela analisarmos a vida que está ao nosso redor, nós vamos ser cercados pelo mundanismo e vamos ser afetados em nossa santificação. O ensino deve ser intencional, planejado, deve-se pregar a palavra. E uma outra coisa que eu vou dizer aqui, as mensagens cantadas, que também são mensagens, também deve ter sincronia com a palavra. Se não tiver, a heresia entra mais fácil ainda. E tem muita heresia cantada, que entra gostoso, porque é emocionante, arrepia todinho. E se arrepiou é de Deus, né? Não tem gente que pensa assim. Eu ouvi, me arrepiei, digo, você quer se arrepiar? Se você tiver restauração de amálgama na sua boca, que é uma restauração escura, você pega um garfo, bota em cima da restauração de amálgama e fica fazendo assim. Eu tenho certeza que você vai se arrepiar todinho. Eu tenho plena convicção que muita gente que se arrepiou vai estar no inferno. Porque arrepio não é medida de sincronia com a palavra do Senhor, nem com a vida com o Senhor. Eu não estou dizendo que isso não deva ocorrer. Eu não estou dizendo que em determinados momentos isso não ocorra. Mas eu estou dizendo que o crivo é o ensino da palavra e nós precisamos ter muito cuidado para não sermos levados por ventos de doutrina de um lado para outro. Terceiro, o último ponto, Jesus sentencia aqueles que são impenitentes. Jesus sentencia os impostores. Cuidado, não adianta vir para a igreja e não mudar de vida. Não adianta você viver um rito religioso e não buscar a santificação da sua vida. Esse foi o grande erro de Pérgamo. Haviam crentes lá que não estavam buscando uma vida de santificação. Antes, estavam querendo se identificar com os valores do mundo. A santificação é um processo. E nesse processo também envolve uma participação sua. Existem pessoas regeneradas, mas que não estão buscando a santificação, estão ficando fracas na fé e sendo levadas por qualquer vento de doutrina. E outra coisa, ficando tristes, sentindo-se vazias na frente do Deus vivo. A mensagem de verdade que nós ouvimos na igreja, um dia se transformará em mensagem de julgamento para nós. Não adianta a gente saber o que fazer e simplesmente não fazer o que deve ser feito. Como diz o teólogo da Idade Média, o que me espanta não é o que eu não sei da palavra. O que me espanta, meu irmão, com toda sinceridade, é aquilo que eu sei da palavra e que muitas vezes eu não consigo colocar em prática. Isso é o que me espanta. Isso é o que me espanta e deve espantar a cada um de nós. Mas o texto diz, arrependa-se. O Senhor abre um espaço. E nesse momento, meu irmão, todas as orações, elas são contextuais. E eu gostaria de orar em 2 sentidos, para encerrar. Eu gostaria de orar pela sua maturidade, pela sua vida espiritual. Eu gostaria que você colocasse diante do Senhor a sua vida na sua busca devocional,
na sua leitura. Existe uma coisa, irmãos, que eu gostaria de passar, eu tenho no meu coração um pouquinho, eu gostaria de passar para todo mundo. Eu, como pastor, queria muito que todos vocês tivessem muita sede de Deus, e que buscassem muito ao Senhor, e que a fé de vocês fosse profundamente aumentada nesse Deus Todo-Poderoso. Mas é uma coisa que eu não tenho como passar, o pastor Tomás não tem como passar. A gente pode se inspirar, mas passar de um para outro, não. Eu vou orar pela sua vida e pela minha vida também. Mas eu gostaria de orar também, irmãos, pela vida da igreja, na busca da santificação. Aquilo que for falso, que em nome de Jesus caia por terra e saia. Caia por terra, saia mesmo, saia. Aquilo que for falso, mas aquilo que for verdadeiro, aquele que tem buscado ao Senhor, que receba forças do Espírito Santo de Deus. E se chegou triste, que levante a cabeça, porque nos momentos de tristeza, Satanás vem nos atormentar, dizendo que nós não temos valor algum, e que as nossas atitudes, elas são inúteis. Em nome de Jesus, reprove toda e qualquer palavra desse jeito, é sugestão de Satanás. Há espaço para o arrependimento, e quando nós nos arrependemos, e vamos aos braços do Pai, o Senhor tem alegria em restaurar a cada um de nós. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida devocional de cada um dos Teus filhos aqui nesse lugar. Eu quero Te pedir, Deus, no nome de Jesus, aquele que chegou triste porque não tem conseguido orar, chegou triste porque não tem conseguido buscar mais a palavra, chegou triste, Senhor, porque há um vazio no seu coração. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo nessa noite, juntamente com Ele, para que o Senhor o encha, e que toda sorte de desesperança, tristeza e todo vazio interior caia por terra agora do seu coração, em nome de Jesus. Pai eterno e santo, eu quero clamar, meu Deus, por aqueles que têm lutado na igreja, em cima de pecados recorrentes, e aqui e ali cai nessa armadilha, uma armadilha que às vezes é até conhecida. Meu Deus, em nome de Jesus, que os teus filhos possam se libertar desse grande mal que é o pecado. Nós estamos livres da condenação eterna do pecado, Pai, mas não estamos livres da influência dele. E nesse sentido eu clamo, meu Deus, que o Senhor passe do teu Santo Espírito sobre nossa mente, sobre nossa vida, sobre nossas intenções, sobre o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Eu me arrependo, Senhor, dos pecados, dos pensamentos que eu tive hoje à noite. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece a sua igreja, o Senhor conhece os seus. E como é carta para o impostor, os impostores, o Senhor haverá de corrigir. Mas os irmãos, aqueles que estão buscando, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor restaure de forma poderosa, e que haja paz e alegria nos corações, vindo do trono da graça. Pai, muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre, amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Olhe para o seu irmão ao lado e diga assim: vigia, vaso. Eu não acredito, não. Mike...